Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês de casa que estão acompanhando o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Estão preparados para mais uma aula de matemática? Você tem acompanhado? Então você sabe que o meu nome é Fabiana e eu trabalho com vocês a disciplina de matemática. Hoje nós temos uma aula do 8º ano muito especial. Eu vou contar para vocês qual é o conteúdo. Nós vamos trabalhar sistema de equação do primeiro grau. Isso mesmo, nós vamos trabalhar com equações e que a gente monta um sistema através delas. Mas antes, eu trouxe para vocês uma recordação. Vamos retomar o que nós estudamos em aula anterior. Nós estudamos equação do primeiro grau com duas incógnitas. Você se recorda? Nós tínhamos ali uma equação, uma igualdade com duas variáveis. Do primeiro grau, porque essas variáveis tinham o expoente 1. Nós trabalhamos também a representação gráfica destas equações. Nós colocamos as equações do primeiro grau com duas incógnitas em um plano cartesiano e montamos uma reta. Se recordou? Vejam bem, eu trouxe um exemplo para retomar com vocês. Nós tínhamos aqui uma equação do primeiro grau, y é igual a 3x menos 1, com duas incógnitas. Montamos uma tabela, atribuindo valor para uma letra, encontrando outra. Montamos os pares ordenados. Com esses pares ordenados, posicionamos na reta, aqui, aliás, desculpa, no plano cartesiano, e depois, unindo a esses pontos, nós formamos uma reta. E exatamente por ter estudado equação do primeiro grau com duas incógnitas, nós agora vamos estudar sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Isso mesmo, nós vamos aprender a montar, nós vamos aprender a resolver estes sistemas. Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Eu trouxe aqui para vocês várias ideias. E para iniciar, eu trouxe um desafio. Isso mesmo. Observe essa linda caixa de presente. Eu trouxe a minha. Não é vermelha, mas é uma linda caixa de presente, não é mesmo? E aqui dentro eu tenho um desafio. Veja bem qual o desafio que eu tenho e eu trouxe para vocês. Em uma caixa há 12 guloseimas, entre bombons e pirulitos. Sabendo que a quantidade de bombons era 4 a mais que a quantidade de pirulitos, quantos bombons e quantos pirulitos há na caixa? Você consegue? Veja bem, destaque as informações mais importantes. Nesta caixa eu tenho 12 guloseimas, entre pirulitos e bombons. Sabe-se que os bombons são 4 a mais que os pirulitos. Então, quantos bombons e quantos pirulitos nós temos? Você consegue? Muito bem. Vai pensando aí a sua estratégia e eu vou apresentar para vocês a estratégia que nós vamos aplicar hoje em nossa aula. Por quê? Para resolver sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós temos vários métodos e hoje, nesta aula, eu trouxe um método para você. Veja bem, organizando as informações é a nossa primeira tarefa. Quantidade de bombons. Nós sabemos? Nós sabemos quantos bombons nós temos? Não. Então, a gente pode representar esta quantidade com uma letra. Podemos aqui usar a letra X. Sabemos aqui a quantidade de pirulitos? Também não sabemos. Por isso, nós podemos usar a letra Y. Essa letra pode ser qualquer que você quiser usar. Estou colocando as mais usuais. O que mais nós temos de informação no problema? Qual o total? Quantas guloseimas eu tenho dentro da caixa?
Eu tenho um total de 12. Esta informação foi dada para a gente. E o que mais que disse? Disse para a gente que a diferença entre os bombons e os pirulitos é de quanto? Falou que eu tenho quantos bombons a mais que os pirulitos? Disse que eu tenho 4 bombons a mais que os pirulitos. Por isso eu posso escrever uma expressão que represente essa ideia, né? Eu posso colocar que a quantidade de bombons menos a quantidade de pirulitos é igual a 4 unidades. Concordam? Já escrevemos coisas muito importantes. E assim, nós estamos montando equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Acabamos de montar aqui quando a gente disse a diferença entre as quantidades. Também podemos montar quando eu reúno as 2 quantidades. Se eu juntar bombons com pirulitos, nós não teremos 12 guloseimas? Por isso, nós também poderíamos escrever outra equação. X mais y é igual a 12. Assim, nós estamos tendo um par de equações. Nós temos 2 equações do primeiro grau com 2 incógnitas. E assim, nós podemos montar um sistema que é formado por 2 equações. Mostro aqui para vocês. E eu trouxe para a gente resolver esse sistema o método gráfico, o método que nós já utilizamos para resolver, para demonstrar uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Só que agora nós vamos trabalhar o método gráfico em um sistema de equações. Acompanhem comigo que vocês vão compreender. Eu trouxe aqui a nossa primeira equação, aquela que eu montei ali anteriormente. A equação era x mais y igual a 12. O que foi que eu fiz? Montei uma tabela, atribuí valores para x, fiz o cálculo dentro da equação de xy mais 12, encontrei o valor de y e, então, montei o par ordenado. Vou fazer aqui um para vocês terem ideia. Eu coloquei x valendo 4. Então, 4 no lugar do x mais y é igual a 12. O 4 depois subtrai do 12, o y fica valendo 8. E é certo, não é verdade? 4 mais 8 não é igual a 12? Então, se eu tiver 4 bombons e 8 pirulitos, eu terei o quê? Uma quantidade de 12 guloseimas. Se eu tiver 5 bombons, eu preciso ter 7 pirulitos para ter 12 guloseimas. Fiz, então, esta tabela para a primeira equação. E tenho também que montar uma tabela para a segunda equação. Qual era a segunda equação? Era a equação que mostrava a diferença entre os bombons e os pirulitos. Veja aqui, x menos y é igual a 4. A quantidade de bombons excedia a de pirulitos 4 unidades. Montei essa tabela, atribuí valores, atribuí para o x, encontrei para o y e montei os pares ordenados. É assim que a gente resolve o método gráfico. Nós montamos uma tabela para cada uma das equações. E quais equações que nós tínhamos no sistema? Que x mais y, era igual a 12 e que x menos y é igual a 4. Estas eram as equações que foram montadas do sistema. Aí, colocamos a tabela, achamos os pares ordenados. E agora, o que eu faço com esses pares ordenados? Nós vamos colocá-lo no plano cartesiano. Nós vamos, então, usar o método gráfico. Eu tenho aqui os pontos, os pares ordenados da primeira equação. E tenho os pares ordenados da segunda equação. Vamos trazer o plano cartesiano e vamos colocar esses pares ordenados ali no plano cartesiano.
Quando o x foi 4, o y foi 8. Vamos colocar 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui o 4. O y, né, que aqui nós temos, esta é a reta x e aqui é a reta y. Quando o x foi 4, o y foi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho o 4 e o 8 e que eles vão se encontrar aqui. Vamos ter esse primeiro ponto. Quando o x foi 5, o y foi 7. O x foi 5, o x foi 5, o y foi 7. Vamos encontrar aqui e fazer mais um ponto. Quando o x foi 6, o y também foi 6. 6 e 6. Vamos encontrar aqui. E depois que a gente traçar os pontos, nós vamos unir esses pontos com uma reta. Então, vou unir esses pontos com uma reta e vocês vão observar aí. Ok, fizemos isso com a primeira equação. Vamos fazer com a segunda. Quando o x foi 6, o y foi 2. Então, vamos juntar aqui 6 com 2. Quando o x foi 7, o y foi 3. Confere? Olha aqui. Então, vamos colocar o 3 e vamos juntar o 7 com o 3. Quando o x foi 8, o y foi 4. E vamos juntar aqui, unir esses pontos. E agora que eu já fiz esses pontos no plano cartesiano, vou traçar uma reta, unindo esses pontos. Veja. Ok, tracei uma reta. E o que eu observo? Como eu descubro o resultado do meu sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas? É a interseção entre as retas. Onde as retas se encontraram? Elas se encontraram aqui neste ponto, onde o nosso x vale 8 e o nosso y vale 4. O nosso par ordenado aqui de solução é 8 e 4. Fechando e concluindo o nosso problema, é que nós temos 8 bombons e 4 pirulitos. Através do método gráfico, na interseção das retas que foram formadas, é que nós descobrimos a solução. Interessante, não é mesmo? Através de uma interseção, a gente descobrir o resultado de um problema? Que bom! Se você entendeu, eu posso seguir aqui com mais um exemplo. Eu trouxe para vocês. Encontre a solução gráfica do par ordenado do sistema x menos y é igual a 1, a primeira equação, e x mais y é igual a 7, a segunda equação. O que a gente faz quando está resolvendo pelo método gráfico? Primeiro montamos a tabela. Montei uma tabela da primeira equação, x menos y é igual a 1. Atribuir valores para x. Vamos encontrar o y? Se o nosso x for 5, quanto tem que ser o y para o resultado ser 1? Que número que eu tiro do 5 e que resulta em 1? 4, não é mesmo? Espera aí, vamos fazer a caneta funcionar. Aqui. Então, 4. Quando o x foi 5, o y foi 4. Vamos ver, e se o nosso x valer 3? Quanto tem que valer o y subtraído aqui para dar 1? Ah, Fabiana, tem que ser 2, porque 3 menos 2 é igual a 1. Quando o x foi 3, o y foi 2. E quando o nosso x for 2, para o nosso valor aqui resultar em 1, o y tem que ser quanto? 1. 2 menos 1, 1. Para x valendo 2, o y vale 1. Fizemos isso com a primeira equação, temos que fazer com a segunda equação. X mais y é igual a 7. Bem simples esse sistema, não é?
Quando o nosso x valer 4, quanto tem que valer o y para dar 7? Ah, Fabiana, bem simples. Tem que valer 3. Quando o x foi 4, o y foi 3. E quando o x valer 2, o y tem que valer quanto? 5. O par ordenado, 2 e 5. E quando o x valer 1 aqui na equação, o nosso y, a gente substitui, olha, o que eu estou fazendo mentalmente, que valor que tem que ser o y para somar e dar 7? Tem que ser 6. O par ordenado, 1 e 6. Confere, vocês compreenderam? Eu espero que sim. Então, temos aqui os pares ordenados. 5 e 4, 3 e 2, 2 e 1 para a primeira equação. 4 e 3, 2 e 5, 1 e 6 para a segunda equação. E agora o que eu devo fazer? Eu devo colocar no meu plano cartesiano. Trouxe aqui para vocês já os valores para ficar mais fácil. 5 e 4, 3 e 2, 2 e 1. E 4 e 3, 2 e 5 e 1 e 6. Vamos colocar esses pontos, esses pares ordenados no gráfico? Da primeira equação, quando o x foi 5, 1, 2, 3, 4, 5, o nosso y foi 4, 1, 2, 3, 4. Vamos encontrá-lo aqui na esquina e vamos marcar o nosso primeiro ponto. Quando o x foi 3, lembrando, hein? O x é na horizontal e o y na vertical. Quando o x foi 3, o y foi 2. Vamos encontrá-lo aqui, mais um ponto no nosso plano. E quando o x foi 2, o y foi 1. Vamos aqui encontrar. Ok, fizemos da primeira equação. O que a gente deve fazer com aqueles pontos? Unir em forma de reta. Isso mesmo, unimos em forma de reta. Vamos fazer isso com a segunda equação, os pontos da segunda equação. Quando o x foi 4, o y foi 3. Vamos encontrá-lo aqui e vamos fazer o ponto. Quando o x foi 2, o y foi 5. Vamos encontrar esse 2 aqui com o 5. Quando o x foi 1, o y foi 6. Vamos encontrar aqui também o 1 com o 6. Certo? E o que eu faço com esses 3 pontos? Eu vou uni-los com uma reta e vou descobrir a solução do meu sistema. Qual é a solução? A solução é o ponto de interseção. É onde as retas se cruzaram. E onde elas se cruzaram? Para o x valendo 4 e o y valendo 3. Esta é a solução do nosso sistema. Assim, a gente conseguiu encontrar a resposta para o sistema usando o método gráfico. Compreenderam? Eu espero que sim. Assim, o que eu faço? Eu vou recordar com vocês o que nós estudamos hoje. Vamos aqui fazer um fechamento da nossa aula. Hoje a gente viu o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. E nós vimos também a resolução de problemas através do sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, usando o quê? Usando o método gráfico. Nós resolvemos esse sistema usando o método gráfico, que é o método onde a gente planeja uma tabela para cada equação, encontra os pares ordenados, coloca esses pares ordenados no plano cartesiano, traça uma reta e o encontro das retas é que é a solução do problema, a solução do sistema de equações. Compreendido? Eu espero que sim, mas nós ainda trabalharemos esse conteúdo em aulas futuras. E ali está falando para vocês do método gráfico, que foi o que eu citei, né, anteriormente, a resolução. Espero que você tenha compreendido, desejo a todos vocês aí muitas bênçãos e quero agradecer a participação. Bons estudos e até a próxima!